Quando falamos das pecinhas de cobre do Império do Brasil, é sempre importante a gente saber que a classificação dessas peças ocorre em função de alguns elementos básicos. Logicamente, a data e letra monetária, a quantidade de tulipas, que são essas flores aqui que formam esse arco em volta do valor. Então, o número dessas flores também é um indicador importante de classificação. E os florões aqui, antes e depois do valor, que podem ser verticais e oblíquos. Esse aqui, no caso, oblíquo. Pensem que o oblíquo é como se fosse um X e o vertical é como se fosse um sinal de mais, como esse aqui. Então, teria uma pétala alta aqui, como se fosse um sinal de mais, e não um X como nos florões oblíquos. Isso é sempre importante, então são esses aí os principais elementos. É claro que já existem propostas mais avançadas de classificação, né? Por exemplo, de Kurt Prober, que se dizia aí um numismatógrafo, né? Da ideia de uma descrição mais densa da peça, a gente pode ver, por exemplo, aqui que ele contaria então o número de folhas e frutos de café, o número de folhas e flores do ramo de fumo. Então, trazendo aí novos elementos descritivos para uma classificação ainda pormenor, né, de todos os detalhes da peça. Por óbvio, também outros detalhes podem ser levados em conta, né? Existe uma grande variação de coroas também nessas moedas do Império e outros elementos, até o número de estrelas às vezes aparece de forma errada até nas moedas verdadeiras e oficiais, né? Temos aí uma bonita pecinha cunhada em Goiás, então dá para ver aqui logo ao lado da data, 1827, a letrinha G referente à casa de Goiás. Então, 40 réis que recebeu aí o carimbo geral de 10, reduzindo o seu valor. Aqui a gente vê a marca do carimbo, mas ele foi aplicado de maneira errada, ou seja, deveria ser aplicado sobre o valor, mas foi aplicado aí sobre o brasão imperial. Então, a carimbagem é correta para a moeda, mas colocado no lugar errado, né, do lado errado da pecinha. Então, por isso que entra no acervo aí. Interessante aí essa carimbagem realizada no local errado. E não é super raro, nem super difícil de achar, principalmente em Goiás. Volta e meia aparece aí algumas pecinhas de Goiás com o carimbo aplicado sobre o brasão imperial. Aí nós temos um bonito 80 réis de 1830, cunhado no Rio de Janeiro, que recebeu aí o tal do carimbo Piratini. Então, o carimbo aí atribuído aos revolucionários do Rio Grande do Sul, que tentaram a independência, a criação da República Rio-Grandense entre 1835 e 1845. Esse carimbo aqui, infelizmente, falso, né? A gente sabe por diversas características, como a quantidade de raios. Esse aqui tem uma quantidade muito menor do que a dita oficial, né? Isso fica fácil de ver na foto dos verdadeiros aí, atribuídos como verdadeiros nos diversos catálogos. E nós temos uma bonita pecinha de 1904, então já do Brasil republicano. Então a gente tem as armas da República e a legenda República dos Estados Unidos do Brasil. Peso e diâmetro seguindo o padrão anterior das peças imperiais, e denominação, né, de 20 réis. E chama por fim aí a atenção a legenda: vintém poupado, vintém ganho, né? Então aí trazendo um dizer aí, né, uma mensagem na moeda. Pecinha interessante, bonita, elas são comuns, mas em bom estado de conservação, né, com o brasão íntegro como essa peça, aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil de achar. Então sempre apreciada quando bonita como essa aqui. Aí nós temos um 40 réis, esse aqui já do governo republicano. Então a gente pode acompanhar a legenda que a economia faz a prosperidade, então aí com ensinamento na moeda, né? O valor, aqui do outro lado a gente visualiza a data, aqui abaixo, 1907, e República dos Estados Unidos do Brasil. Ao centro Cruzeiro do Sul, então é uma simbologia amplamente utilizada aí pelo novo governo republicano, e as estrelas aqui em volta representando então os estados, né? Então a República dos Estados Unidos, cada estado representado por uma dessas estrelas. Então, pecinha legal, interessante, seguindo o mesmo padrão aí do 40 réis imperial.
Temos aí uma bonita e grande moeda de 20 cruzeiros, uma peça comemorativa em prata, né, para não circulação. Isso aqui é uma prata 900, né, então com toda certeza aí, o valor facial dela aí não iria corresponder a esse peso em prata na época. Então, exclusiva para a coleção. Então, chama atenção então a silhueta do mapa do Brasil, a denominação. Aqui a gente tem a coruja e a cornucópia, aí, que são dois símbolos ligados aí à história monetária. E aqui, né, a data da peça em si, 1972, e logo abaixo 1822. Então, pecinha que faz comemoração aí ao aniversário da independência do Brasil, né? Fazendo aí também uma analogia aí dos dois bustos ladeados, Dom Pedro I e o Médici, então presidente na época, igual a moeda do centenário com Epitácio Pessoa e também o Dom Pedro I, aí também comemoração do aniversário da independência.